A Rainha das Sombras. O Despertar dos Vance. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder estas histórias de justiça impactantes. Ela era uma mendiga aos olhos dele, mas na verdade era a dona de seu destino. Você já desprezou alguém sem saber que essa pessoa tem o poder de apagar você da face da terra com um só estalo? Imagine viver 3 anos sendo humilhada, lavando pratos e suportando manchas de batom no colarinho do seu marido, apenas para provar uma verdade dolorosa. Diziam que ela não era ninguém, uma órfã, sem um tostão, com a sorte de ter se casado com a estrela corporativa em ascensão, Juliano Torres. Durante 3 anos, Lúcia engoliu cada insulto, cada noite mal dormida e cada desprezo. Mas o mundo não sabia que seu silêncio não era fraqueza, era um contrato. Juliano pensava que estava desfilando com sua amante na frente de uma esposa indefesa. Não percebia que estava despertando um dragão adormecido. Ele não sabia que a mulher que lavava seus pratos tinha um guardião que poderia comprar toda a sua empresa com o troco que carregava no bolso. E quando esse guardião finalmente pousou em São Paulo, o desfile acabou. À luz dos lustres de cristal dentro do Terraço Itália, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, era suave, indulgente, dourada. Era o tipo de luz projetada para fazer os diamantes brilharem e os segredos desaparecerem. Mas, nesta noite, não fez nada para ocultar a humilhação gravada no rosto de Lúcia Torres. Era o seu 3º aniversário de casamento. Do outro lado da mesa, seu marido, Juliano Torres, agitava uma taça de um vinho caríssimo. Não olhava para Lúcia. Olhava para a mulher sentada diretamente ao seu lado em pleno aniversário de casamento. Você tem que provar a massa com trufas, Valéria, disse Juliano, com uma voz carregada de um afeto que não demonstrava a Lúcia há 2 anos. Ele pegou um pedaço da comida e aproximou dos lábios da mulher. É divina, quase tão requintada quanto esse seu vestido. Valéria Sinclair riu, um som agudo e quebradiço como cristal se partindo. Era bonita de uma maneira predatória, vestida com um modelo vermelho da Versace que custava mais que o carro que Lúcia dirigia. Ela se inclinou para a frente, roçando o ombro no de Juliano. Oh, Juliano, comporte-se, sua esposa está olhando. Valéria não sussurrou. Olhou diretamente para Lúcia, com os olhos brilhando de triunfo. Lúcia sentou-se com as mãos entrelaçadas no colo, com os nós dos dedos brancos. Usava um vestido azul marinho simples que comprara numa liquidação de uma loja de departamentos há 3 anos. Ao lado da armadura de grife de Valéria, Lúcia parecia a empregada. A Lúcia não se importa, disse Juliano com desdém, olhando finalmente para sua esposa. Seus olhos eram frios, desprovidos de qualquer calor. Ela conhece o seu lugar. Sabe que tem sorte de estar sentada em uma mesa como esta. Não é mesmo, Lúcia? O que você faria se seu marido te humilhasse assim no seu próprio aniversário? Você se levantaria ou esperaria o seu momento? Diga nos comentários. Lúcia respirou lentamente. O ar cheirava a perfume caro e traição. É o nosso aniversário, Juliano, disse ela em voz baixa. Eu pensei que seríamos só nós 2. Juliano bateu a taça de vinho contra a mesa. O som silenciou as mesas próximas por 1 segundo. Deixe de ser tão ingrata, sibilou ele. Valéria é minha vice-presidente de marketing. Temos negócios a discutir. Você deveria estar me agradecendo. A maioria dos homens na minha posição teria deixado uma órfã entediante e sem dinheiro como você há anos. Eu te dou uma casa no Jardim Europa, um carro e comida.
O mínimo que você pode fazer é não me envergonhar com seus ciúmes. Não estou com ciúmes, disse Lúcia com voz firme, embora seu coração martelasse. Só queria uma noite. E eu quero uma esposa que traga algo para a mesa, além de uma atitude deprimida, respondeu Juliano bruscamente. Ele se voltou para Valéria, suavizando a voz instantaneamente. Ignore-a, querida. Peça a lagosta. Lúcia olhou para o seu prato vazio. O garçom, um jovem que parecia penalizado com a cena, serviu-lhe água com uma expressão de simpatia. Durante 3 anos, essa tinha sido a sua vida. Quando conheceu Juliano, ele era um executivo júnior charmoso e ambicioso. Lúcia era calada, aparentemente sozinha no mundo, trabalhando como bibliotecária independente. Ele a cortejou ou era o que ela pensava. Na realidade, ele precisava de uma esposa segura, alguém sem família para interferir, sem conexões e sem ego para desafiá-lo enquanto ele subia a escada corporativa na Sterling & Co., o enorme conglomerado para o qual trabalhava. Mas, à medida que o sucesso de Juliano crescia, sua crueldade também aumentava. Ele ostentava suas aventuras, cortou o acesso dela às contas conjuntas, dando-lhe uma mesada humilhante de R$ 200 por semana para o mercado. Dê um gostei neste vídeo se você acha que Juliano merece uma lição que nunca esquecerá. Oh, olhe, disse Valéria em voz alta, apontando para o pulso de Lúcia. Isso é um relógio de plástico? Juliano riu. Ela se recusa a usar o Apple Watch que eu dei. Diz que gosta da sensação dessa sucata velha. Lúcia cobriu o relógio com a outra mão. Era uma velha pulseira de couro desgastada com um mostrador desbotado. Não era de plástico. Era um raro Patek Philippe Ref 518 Vintage, transmitido através de uma linhagem da qual Juliano não sabia nada. Para ele parecia lixo. Para os colecionadores valia milhões. Foi um presente, murmurou Lúcia, de um amigo. Você não tem amigos, Lúcia. Zombou Juliano. Só tem a mim. Ele pediu a conta. Vamos, Valéria. Vamos ao Hotel Fasano para tomar uns drinks. O ambiente aqui está deprimente demais. E eu? Perguntou Lúcia, levantando o olhar. Juliano se levantou, ajustando o paletó de grife. Pegue um Uber para casa. Não voltarei esta noite. Tenho uma reunião estratégica tarde. Valéria sorriu com superioridade, entrelaçando o braço no de Juliano. Não fique acordada esperando, querida. Saíram, deixando Lúcia sozinha na mesa para 3. A conta ficou sem pagar sobre a mesa. Juliano a esquecera na pressa de sair com a amante. O garçom aproximou-se com cautela. Senhora, o cavalheiro deixou a conta. Lúcia olhou o total. Eram R$ 1.200. Abriu a bolsa. Não tinha o cartão de crédito de Juliano. Ele o havia tirado dela para protegê-la na semana anterior. Tinha R$ 20 em dinheiro, mas também tinha um cartão de titânio preto escondido em um forro secreto da carteira. Um cartão sem números, apenas com um brasão dourado de um leão segurando uma chave. Ela hesitou. Ainda não, disse a si mesma. Ainda não. Ela pegou o celular. Pagarei com o celular, disse ao garçom, vinculando-o a uma conta inativa que jurara nunca tocar. Enquanto a transação era processada, uma notificação soou em um servidor a milhares de quilômetros de distância, em Zurique. Ela saiu para a chuva fria de São Paulo. O Porsche de Juliano já tinha ido embora. Lúcia não chamou um Uber. Caminhou 3 quarteirões até um banco de uma praça tranquila. Sentou-se e olhou para o Patek Philippe em seu pulso. 3 anos, sussurrou para a chuva. Prometi que tentaria viver uma vida normal por 3 anos. Prometi que veria se um homem poderia amar a mim e não ao sobrenome.
Ela girou a coroa do relógio. O tempo acabou. 2 dias depois, a situação passou do descaso para a invasão. Lúcia estava na cozinha de sua casa no Jardim Europa, uma propriedade moderna e vasta que parecia mais um museu do que um lar. Estava amassando pão. Cozinhar era sua terapia. A porta principal abriu-se com estrondo. Lúcia, tire suas coisas da suíte principal. A voz de Juliano ecoou pelo corredor. Lúcia limpou a farinha das mãos e caminhou até o hall. Ficou paralisada. Juliano não estava sozinho. Valéria estava lá, carregando uma bolsa Louis Vuitton, analisando o ambiente com um olhar crítico. Atrás deles, 2 carregadores levavam caixas. "O que está acontecendo?" perguntou Lúcia. "Valéria vai se mudar para cá por algumas semanas", disse Juliano com naturalidade, como se falasse da previsão do tempo. "O apartamento dela nos jardins está em reforma. O cheiro de tinta faz mal para as enxaquecas dela. Ela precisa de ar puro. Ela se muda hoje." Lúcia sentiu o mundo girar. "Juliano, esta é a nossa casa. Você não pode trazer sua amante para morar aqui." Valéria deu um passo à frente, seus saltos estalando forte no mármore. "Amante é uma palavra tão feia, Lúcia. Pense em mim como uma convidada. Além disso, Juliano disse que você mal usa o banheiro principal. Prefere o chuveiro do corredor social, não é? Uso o chuveiro de visitas porque o ralo do principal está quebrado há 6 meses. E você se recusou a chamar um encanador", disse Lúcia com a voz trêmula de raiva. "Pois bem, vou mandar consertar hoje", disse Juliano. "Valéria precisa de conforto e como ela vai ficar com a suíte principal, você se mudará para o quarto de serviço lá embaixo." Lúcia o encarou. O quarto de serviço era um cômodo minúsculo e sem janelas ao lado da área de serviço. Era úmido e frio. "Você quer que eu durma no porão?" afirmou Lúcia. "É temporário." Juliano acenou com a mão. "Não seja dramática, a menos que queira o divórcio, porque se nos divorciarmos você não leva nada. Você assinou aquele acordo pré-nupcial. Sai com a roupa do corpo, sem pensão, sem bens. Estará de volta na rua." Ele brandia o acordo como uma arma. Não sabia que o documento era inválido. O advogado que o redigiu para ele trabalhava para uma firma que era propriedade secreta da herança Vance. Lúcia o deixara assinar para ver se ele algum dia a trataria de maneira justa, sem incentivos financeiros. Ele falhara no teste. "Não vou me mudar para o quarto de serviço", disse Lúcia. Juliano invadiu o espaço pessoal dela, agigantando-se sobre ela. "Então suma daqui. Estou cansado de olhar para sua cara miserável. Valéria é o futuro da minha empresa. Ela traz clientes. Ela brilha nas festas. Você é uma âncora que me puxa para baixo." Valéria riu, pegando um porta-retrato com uma foto de Lúcia e Juliano da mesa do corredor, a única na casa. Ela o deixou cair. O vidro se estraçalhou. "Ops!" sorriu Valéria com malícia. "Escorregou." Juliano nem piscou. Chutou um pedaço de vidro em direção a Lúcia. "Limpe isso. Depois faça o jantar. Valéria gosta do filé ao ponto e não o queime como da última vez." Subiram juntos a grande escadaria, com Valéria discutindo em voz alta como iria redecorar o quarto. Lúcia ficou entre os cacos de vidro. Olhou para a foto. Nela, ela parecia esperançosa. Essa esperança estava morta agora. Ela não limpou o vidro. Em vez disso, dirigiu-se à biblioteca. Trancou a porta. Foi até a estante e tirou uma cópia de O Conde de Monte Cristo. Dentro do livro oco havia um celular descartável, um velho dispositivo satelital. Seguro. Ela o ligou. Tinha um único contato salvo. Apertou o botão de chamada. Tocou uma vez. "Status!"
respondeu uma voz profunda e rouca imediatamente. Sou eu, Lúcia, disse ela. Sua voz já não tremia. Era fria, dura e dominante. A voz de uma mulher que terminara de fingir ser fraca. Houve uma pausa do outro lado, uma respiração profunda. Senhorita Vance, não tínhamos notícias desde o casamento. Está tudo bem? Não, Arturo. O experimento acabou. Ele te machucou? A voz na linha baixou um tom, tornando-se perigosa. Ele quebrou o contrato, Arturo. Ele me quebrou. Cansei de brincar de órfã. Entendo. Quais são suas ordens, senhora? Lúcia olhou pela janela para o Porsche de Juliano na garagem. Um carro que ela mesma havia pago através de uma empresa de fachada. Quero a ativação. Protocolo 0. Protocolo 0, repetiu Arturo. Essa é a opção de terra arrasada, senhorita Vance. Isso envolve o guardião. Envolve Sir Alastair. Ele ainda está em Londres? Está em Mônaco fechando um negócio com a família real, mas por você, ele estará em São Paulo para o jantar. Ótimo, disse Lúcia. Juliano está organizando a gala anual de acionistas da Sterling & Co. amanhã à noite no Hotel Rosewood. Planeja anunciar sua promoção a CEO, planeja apresentar a Valéria como sua sócia. Já vejo. Quero o guardião lá. E Arturo? Traga o arquivo das contas do Juliano. Cada centavo que ele desviou, cada brecha fiscal que ele pulou, e traga os documentos de propriedade desta casa. Com prazer. E senhorita Vance, seja bem-vinda de volta. Lúcia desligou. Não foi para o quarto de serviço, foi para o quarto de visitas. Preparou uma única mala e sentou-se na beira da cama. Viu seu reflexo no espelho. A dona de casa submissa desaparecera. Seus olhos, geralmente baixos, ardiam com um fogo gélido. No andar de cima, ouvia Juliano e Valéria rindo. A manhã da gala anual da Sterling & Co. foi caótica. A mansão estava cheia de cabeleireiros, maquiadores e alfaiates. Todos para Valéria. Lúcia estava sentada na bancada da cozinha bebendo café preto. Observou a equipe cuidando de Valéria. Juliano caminhava pela sala falando ao celular com a diretoria. Sim, os números subiram 15% este trimestre. Latia Juliano ao telefone. Espero que o anúncio seja feito esta noite. O cargo de CEO é meu. É uma formalidade a esta altura. Ele desligou e virou-se para Valéria. Você está deslumbrante, gata. A imprensa vai te devorar. O novo casal do poder de São Paulo. Finalmente olhou para Lúcia. Ela vestia jeans e um suéter folgado. Suponho que você vai ficar por aqui esta noite, perguntou Juliano, olhando o relógio. Não comprei convite para você. São 5.000 reais o coberto. E honestamente, Lúcia, você aí sentada com essa cara de velório, é ruim para o moral. Eu não gostaria de estragar sua grande noite, Juliano, disse Lúcia com calma. Tomou um gole de café. Sua mão estava firme. Exatamente. Juliano assentiu, aliviado por ela não estar brigando. Além disso, você tem trabalho a fazer. A empregada pediu demissão hoje cedo, provavelmente porque você ficava muito no pé dela. A casa está um desastre. Quero o andar de baixo impecável para quando voltarmos amanhã. Vamos organizar um brunch pós-festa. Valéria entrou pavoneando-se na cozinha com um vestido dourado brilhante com um decote perigosamente baixo. Parecia um troféu. Caro, brilhante e oco. Não a faça trabalhar demais, Juliano, riu Valéria. Ela parece cansada. Talvez devesse ir para bem longe. Muito em breve, murmurou Juliano. Às 17h45, uma limusine preta parou na entrada. Juliano e Valéria saíram sem sequer se despedir. Lúcia observou da janela enquanto Juliano segurava a porta para a amante, com a mão demorando-se na cintura dela. Quando a limusine desapareceu pelo caminho sinuoso, a casa mergulhou no silêncio.
Lúcia colocou sua xícara na pia. Não a lavou. Caminhou até a porta principal e a abriu. Esperando no portão, oculto pelos arbustos, não havia uma limusine. Era um comboio. 3 Mercedes Maybach preto fosco estavam ligados, seus motores roncando com um som baixo e ameaçador. Junto a eles, 4 homens de terno escuro com fones de ouvido. A porta do primeiro carro abriu-se. Um homem saiu. Estava na casa dos 60, com cabelos grisalhos e uma postura militar, envolto em lã italiana sob medida. Este era Arturo, a voz do telefone, o executor da herança Vance. Ele caminhou pela entrada, seus sapatos estalando no cascalho. Parou na frente de Lúcia e fez uma reverência profunda e respeitosa que ninguém lhe fazia há 3 anos. "O pacote está pronto, senhorita Vance", disse Arturo. E Sir Alastair pousou no aeroporto de Congonhas. "Estás a caminho do hotel. Juliano já sabe quem possui a maioria das ações da Sterling & Co?" "Não", disse Lúcia. "Ele acredita que o acionista majoritário é uma holding nas Ilhas Cayman, chamada View Group. Não tem ideia de que o V é de Vance." "Ótimo", disse Lúcia. "Quero ver a cara dele quando descobrir que esteve trabalhando para a família da esposa o tempo todo." Arturo fez um sinal para o segundo carro. Uma mulher saiu carregando uma capa de roupa com o logo da Givenchy Haute Couture, mas não o logo da loja, o do ateliê. Era exclusivo. Seu vestido, senhorita Vance, do arquivo pessoal, pertenceu à sua mãe. Lúcia tocou o tecido. "E as joias?" Arturo meteu a mão no bolso do paletó e tirou uma caixa de veludo. Abriu-a. Dentro jaziam os safiras Romanov, um conjunto de colar e brincos que estivera desaparecido dos registros de leilões públicos por 20 anos. A pedra azul profundo parecia absorver a luz. Sir Alastair insistiu. Disse Arturo. "Disse que, se você vai para a guerra, deve usar armadura." Lúcia pegou a caixa. Seus olhos endureceram. "Vamos, Arturo. Tenho um marido para demitir. Você acha que a vingança de Lúcia será cruel demais ou apenas justa? Escreva nos comentários." O salão nobre do Hotel Rosewood estava um mar de smokings e vestidos de grife. O ar cheirava a champanhe caro e ambição. Esta era a noite do ano para a elite financeira de São Paulo. Juliano Torres estava em seu elemento. Estava perto do centro da sala, com uma taça de champanhe na mão, conversando com 3 executivos juniores que pendiam de cada palavra sua. Valéria estava grudada ao seu lado, rindo alto demais de piadas sem graça. "A chave do mercado asiático", pontificava Juliano, "é a agressão. Você entra, pega o que quer e pede desculpas depois. É assim que dirijo meu departamento e é assim que dirigirei esta empresa como CEO." "Brilhante, Juliano", disse um dos executivos. "A diretoria tem sorte de ter você." "Eles sabem disso", sorriu Juliano. "O atual CEO, o velho Anderson, se aposenta esta noite. Já vi o rascunho do comunicado à imprensa. É negócio fechado." De repente, o burburinho da conversa mudou. Não parou. Transformou-se. As cabeças começaram a virar para as enormes portas duplas da entrada. Uma onda de sussurros percorreu a multidão. "Quem é aquela? É uma estrela de cinema? Não, olhe a segurança." Juliano franziu a testa, incomodado porque a atenção se desviara dele. Ele se virou. As portas abriram-se de par em par. Quem entrava não era uma celebridade comum. Era uma mulher num vestido de veludo azul meia-noite que abraçava sua silhueta antes de cair em uma cauda dramática. O vestido deixava os ombros à mostra, revelando um pescoço adornado com safiras tão grandes que pareciam falsas, exceto pelo modo como captavam a luz,
provando que eram aterradoramente reais. Seu cabelo, geralmente preso num coque bagunçado, estava penteado em ondas glamurosas. Seu rosto estava marcado por uma confiança que a fazia parecer 10 anos mais jovem e infinitamente mais perigosa. Juliano semicerrou os olhos. A mulher lhe parecia familiar. O andar... Ele conhecia aquele andar. Mas a aura? Ele não conhecia aquela aura. A mulher virou-se e a luz bateu em seu rosto. Juliano deixou cair sua taça de champanhe. Ela se estraçalhou no chão de mármore, respingando espumante no vestido dourado de Valéria. Que inferno! Gritou Valéria pulando para trás. Juliano, você estragou meus sapatos! Juliano não a ouviu. Estava olhando com a boca entreaberta. Lúcia! Sussurrou. Era impossível. A escrava que ele deixara em casa de jeans. A mulher que limpava seus chãos. Lúcia não olhou para ele. Caminhou diretamente para o bar, a multidão abrindo caminho instintivamente. Pediu uma água com gás e um toque de limão. O assombro de Juliano transformou-se em fúria. Agarrou o braço de Valéria e atravessou a sala. O que você pensa que está fazendo? Sibilou Juliano, agarrando o cotovelo de Lúcia. Lúcia baixou lentamente o olhar para a mão dele em seu braço. Depois, subiu para os olhos dele. Tire a mão de mim, Juliano, ou farei a segurança tirar por você. Segurança? Juliano soltou uma risada nervosa. Eu sou a segurança aqui. Sou o futuro CEO. Você está invadindo o meu evento. Olhe para você. Roubou um vestido. Estourou o cartão de crédito de emergência. Vou mandar te prender. Quem é ela, Juliano? Perguntou um membro sênior da diretoria, aproximando-se, olhando as safiras com confusão. É minha futura ex-esposa, gaguejou Juliano. Ela é mentalmente instável. Me seguiu até aqui. Não vou embora, Juliano, disse Lúcia, projetando a voz claramente para a multidão ao redor. Estou aqui para ver o anúncio. Fora! Gritou Juliano, perdendo a compostura. Segurança! Tirem essa mulher daqui! 2 corpulentos seguranças começaram a avançar em direção a Lúcia. O som que se seguiu não foi uma explosão, mas o estrondo das portas principais sendo abertas com tal força que bateram contra as paredes. A sala mergulhou num silêncio sepulcral. No umbral estava uma falange de 6 homens. Não eram seguranças do hotel. Eram contratados militares privados com fones de ouvido e ternos que custavam mais que a maioria dos carros. Marcharam para dentro, formando um corredor. Então ele entrou. Era um gigante, com quase 2 metros de altura. Vestia um smoking cortado perfeitamente para seus ombros largos. Apoiava-se numa bengala com o topo em forma de cabeça de lobo de prata, mas não a usava como apoio. Usava-a como um cetro. Seu rosto era curtido, bonito e aterrador. Tinha uma cicatriz na sobrancelha esquerda. Era Sir Alastair Vance. A sala arquejou. Aquele é Alastair Vance, sussurrou o diretor ao lado de Juliano, pálido. O Lobo de Londres? Não era visto no Brasil há 10 anos. Ele é dono de... Bem, ele é dono de metade da Europa. Juliano sentiu um suor frio explodir nas costas. Conhecia o nome. Alastair Vance era um predador que devorava empresas no café da manhã. Alastair caminhou pela sala. O silêncio era absoluto. Ele não olhou para a diretoria, não olhou para o CEO. Caminhou direto para o tumulto perto do bar. Juliano deu um passo à frente, estendendo a mão, bloqueando o caminho de Alastair até Lúcia. Sir Alastair, disse Juliano, colocando seu melhor sorriso.
Que honra! Sou Juliano Torres, o próximo CEO da Sterling & Co. Sou um grande fã de sua... Alastair nem sequer diminuiu o passo. Não apertou a mão. Simplesmente passou através de Juliano, esbarrando em seu ombro com tanta força que o homem mais jovem tropeçou para trás, quase caindo sobre Valéria. Alastair parou na frente de Lúcia. Toda a sala observava sem fôlego. Alastair Vance, o homem conhecido por fazer homens adultos chorarem em reuniões de diretoria, dobrou lentamente um joelho no chão. Pegou a mão de Lúcia e beijou seus dedos. Peço desculpas pelo atraso, querida, disse Alastair com uma voz profunda como um trovão. O trânsito na Marginal Pinheiros estava pavoroso. Espero que ninguém tenha incomodado você. Ele se levantou, dominando a todos, e voltou seus frios olhos cinzas para Juliano. Lúcia, disse Alastair, sua voz alcançando o fundo da sala. É este o marido de quem você me falou? O que desfila com essa meretriz enquanto gasta a sua herança? As pernas de Juliano fraquejaram. Herança? Guinchou Juliano. Lúcia sorriu. Foi um sorriso de tubarão. Juliano, disse ela suavemente, gostaria de apresentar meu guardião, Sir Alastair Vance, e acho que você deveria saber. Ele é quem realmente possui a empresa para a qual você trabalha. O silêncio no Rosewood era sufocante. Juliano Torres olhava para Sir Alastair, seu cérebro lutando para processar a informação. Olhou para Lúcia. Ela estava ereta, as safiras brilhando como olhos azuis gélidos. Não parecia a mulher que recortava cupons de desconto. Parecia realeza. Você está brincando, gaguejou Juliano com uma risada frenética. É uma piada, né? Lúcia não tem guardião. É órfã. Não tem ninguém. Alastair Vance nem piscou. Desabotoou lentamente o paletó e entregou a bengala a um dos guarda-costas. Ela era órfã, corrigiu Alastair, a voz ecoando. Até que meu falecido irmão, Lord Sebastian Vance, a localizou há 3 anos. Ela é sua única filha biológica e a única herdeira do conglomerado Vance Global. Um suspiro coletivo tomou a sala. Vance Global era um império 50 vezes maior que a Sterling & Co. Mas Juliano apontou com um dedo trêmulo para Lúcia. Ela vivia na minha casa, usava trapos, dirigia um carro de 10 anos. Porque ela queria saber se você a amava, disse Alastair com desdém. Ou se você só amava a ideia de controlar alguém. Fizemos uma aposta, Juliano. Lúcia acreditava na bondade do seu coração. Eu acreditava que você era um parasita narcisista. Alastair sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Adoro ter razão. Isso é ridículo! Gritou Valéria, tentando recuperar o protagonismo. Quem se importa com o papai dela? Juliano é o CEO desta empresa. Ele que trouxe os lucros. Vocês não podem simplesmente entrar aqui e... Silêncio, menina, disse Alastair. Não gritou. Não precisou. A autoridade em sua voz estalou como um chicote. Senhor Henderson, chamou Alastair. O atual CEO, Robert Henderson, saiu apressado da multidão, aterrorizado. Sim, Sir Alastair. Quem possui a participação de controle na Sterling & Co. a partir desta manhã? O V-Group, senhor, disse Henderson limpando o suor. Que é uma subsidiária da Vance Global. E quem é a presidente da Vance Global? Henderson voltou-se para Lúcia e fez uma reverência profunda. A senhora Lúcia Vance Torres. Juliano sentiu o sangue abandonar suas pernas. Estivera tratando a dona de todo o seu mundo como uma serva. Lúcia, sussurrou Juliano, mudando de tática instantaneamente. Deu um passo à frente, os olhos enchendo-se de lágrimas falsas. Querida, por que não me contou? Eu teria te celebrado.
Poderíamos ter governado o mundo juntos. Olha, eu sei que tivemos uma fase difícil, mas... Fase difícil, interrompeu Lúcia. Sua voz era tranquila, mas amplificada pela acústica. Ela caminhou até o palco e pegou o microfone. Uma fase difícil implica uma luta compartilhada por duas pessoas. O que nós tivemos, Juliano, foi exploração. Ela apontou para o telão. Arturo, reproduza o vídeo. O telão ganhou vida. Não era um vídeo corporativo. Eram planilhas e fotos. Durante os últimos 2 anos, narrou Lúcia, Juliano afirmou que nosso orçamento familiar estava apertado. Me forçou a viver com R$ 200 por semana. Enquanto isso, a multidão murmurou. Você passou os gastos com sua amante na conta da empresa sob entretenimento de clientes. O rosto de Valéria empalideceu. Isso é mentira. Foram viagens de negócios. Eu revisei os registros, Valéria, disse Lúcia friamente. A menos que o marketing envolva 3 dias num spa para casais nos Alpes suíços. Acho que o nome disso é peculato. Juliano rugiu, lançando-se para o palco. Desliga isso. Você não pode fazer isso. É difamação. 2 dos guardas de Alastair ficaram no caminho. Eram como muros de tijolo. Juliano Torres, disse Lúcia, olhando-o do palco. Você queria um grande anúncio esta noite? Queria que todos conhecessem seu status. Ela fez uma pausa. Pois aqui está. Você está demitido. Juliano congelou. Não apenas demitido, continuou Lúcia. Estamos apresentando queixa por roubo corporativo e fraude. A segurança já esvaziou seu escritório, seu celular da empresa foi desativado e seu carro... Bem, o manobrista já entregou as chaves para a recuperação. Você não pode fazer isso, gritou Juliano. Eu construí este departamento. Eu sou a Sterling & Co. Você é um estorvo, disse Alastair Vance, subindo ao palco. E está invadindo propriedade privada. Ele sinalizou para os guardas. Tirem-no da minha vista e levem a garota também. Ela é cúmplice. E não! Gritou Valéria enquanto era agarrada. Eu não sabia de nada! Ele disse que pagava tudo! Juliano, diga a eles! Juliano não respondeu. Olhava para Lúcia com horror enquanto era levantado pelas axilas e arrastado pelo salão. Um de seus sapatos caiu. Enquanto era arrastado diante da elite paulistana, ninguém o olhou com piedade. Olharam com nojo. Lúcia ficou no centro do palco sob o foco refletido nas safiras. Não parecia feliz, parecia resolvida. Aproveitem a noite todos, disse suavemente. O bar é por minha conta. Inscreva-se se você acha que isso é o karma em sua expressão máxima. A transição do ar dourado do Rosewood para o asfalto gélido e sujo da rua foi violenta. As portas de saída lateral foram escancaradas pelos contratados militares. Juliano Torres foi empurrado com força. Tropeçou. Seus caros sapatos italianos perderam a tração no chão molhado e ele caiu de mãos e joelhos. A água suja de uma sarjeta de São Paulo encharcou as calças do seu smoking sob medida. Ao seu lado, Valéria Sinclair não teve melhor sorte. Foi praticamente lançada para fora, com o equilíbrio comprometido pelos saltos altíssimos da Louboutin. Ela caiu desajeitadamente. Seu tornozelo virou com um estalo repugnante. O salto do sapato direito quebrou e voou para um bueiro. Meu sapato! Gritou Valéria. Levantou-se cambaleando, equilibrando-se, num pé só, com o cabelo que custara uma fortuna grudado na testa pela chuva repentina. Animais! Vocês sabem quanto custa isso, Juliano? Faça alguma coisa. As pesadas portas de aço fecharam-se com um som que lembrava o de uma cela de prisão. O som da orquestra sumiu, substituído pelo chiado da chuva e pelas buzinas distantes na Avenida Paulista.
Juliano levantou-se lentamente. Suas palmas estavam raladas e sangrando. Limpou-as no paletó, deixando rastros de sujeira na seda. Olhou para a porta, incapaz de processar a velocidade da sua queda. 10 minutos atrás, ele era o rei. Agora, estava parado na lama. Isso é um erro! Ele se virou para Valéria com uma energia maníaca. É uma brincadeira? Só pode ser. A Lúcia não tem coragem para isso. Ela chora quando mata uma aranha. Acorda, idiota! Gritou Valéria, empurrando-o. Ela tremia no seu vestido sem alças. Você viu aquele colar? Viu a segurança? Aquilo não foi uma brincadeira, Juliano. Foi uma execução. Você me disse que ela não era ninguém. E não é, rugiu Juliano. É uma fraude. Aquele velho Vance deve ser um ator que ela contratou. É uma tática desesperada para me ter de volta. Tática desesperada? Valéria riu histérica. Juliano, o CEO da empresa, fez uma reverência para ela. A diretoria quase se mijou de medo. Aquilo não foi atuação. Aquilo foi poder, dinheiro real, do tipo que compra e vende pessoas como nós por esporte. Ela cravou o dedo no peito dele. Você disse que era o garoto de ouro. Mentiu. Não menti, defendeu-se Juliano. Eu sou a razão dos lucros. Eles precisam de mim. Vou ligar para o meu advogado. Vou processar por demissão injusta, por difamação. Vou tirar tudo dela. Ele começou a apalpar os bolsos. Onde está meu celular? Você o deixou na mesa quando tentou atacá-la, cuspiu Valéria. Brilhante, aliás, atacar a dona do prédio. Cala a boca, Valéria. Preciso pensar. Vamos para o apartamento. Tenho arquivos no meu notebook. Se querem guerra, terão guerra. Ele se voltou para a rua procurando seu Porsche. O posto dos manobristas era logo ali. Mas o lugar onde deveria estar seu reluzente 911 Turbo estava vazio. Onde está meu carro? Gritou Juliano. O manobrista está com as minhas chaves. Senhor Torres. A voz vinha das sombras da entrada de serviço. Era Arturo. Ele segurava um grande guarda-chuva preto impecavelmente seco. Na mão, um envelope pardo lacrado. Juliano tentou recuperar a arrogância. Você, o mordomo. Onde está meu carro? Se o roubou, vou acrescentar furto de veículo ao processo. Arturo não piscou. O Porsche era um leasing em nome da empresa, Juliano, disse Arturo com voz gélida. Como você foi demitido por justa causa, especificamente má conduta e desvio de fundos, o ativo foi recuperado imediatamente. O manobrista entregou as chaves à equipe de busca há 5 minutos. Recuperado? Gaguejou Juliano. Eu paguei as parcelas com meu dinheiro. Com dinheiro da empresa, corrigiu Arturo. Temos os relatórios, taxas de consultoria pagas a uma empresa fantasma que pagava à concessionária. Amadorismo, na verdade. Os contadores forenses acharam em menos de 1 hora. Valéria gemeu. Meu Deus, você passou até os gastos do carro na conta da empresa? Juliano, disse Arturo estendendo o envelope. A senhora Vance? Perdão, a senhora Torres achou que você deveria ter isto. Pode te poupar a vergonha de ligar para advogados que não atenderão suas chamadas. Juliano arrancou o envelope. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu abri-lo. Tirou um maço de documentos. A casa, disse Juliano, olhando a escritura da mansão no Jardim Europa. Isso está errado. Diz que o proprietário é o Argus Trust. Eu estou na escritura. Assinei os papéis há 3 anos. Você assinou a página de assinaturas, corrigiu Arturo. Não leu o acordo do fundo anexo. Estava ocupado demais, se gabando para a corretora, para notar que assinava como locatário comum, sem capital social. O pagamento inicial, os R$200 mil que você pensou ter economizado,
Foi, na verdade, uma transferência que Lúcia fez do fundo dela para sua conta, disfarçada de prêmio de loteria. Lembra da raspadinha que ela te deu de aniversário? Juliano sentiu o sangue sumir do rosto. Ele ganhara R$200 mil numa raspadinha que Lúcia comprara. Chamara a si mesmo de o homem mais sortudo do mundo. Ela forjou um bilhete de loteria? Sussurrou Juliano. Ela é dona da empresa que os imprime, disse Arturo. Não era um bilhete real, foi um teste. Queria ver se você usaria o dinheiro para a família ou para si mesmo. Você deu a entrada na casa, o que deu esperança a ela. Mas colocou a casa no seu nome, ou pensou que colocou. Você não é dono de um tijolo sequer. É um invasor, e as fechaduras já foram trocadas. Juliano passou para a página seguinte. Emenda pós-nupcial. O acordo pré-nupcial me protege, gritou Juliano. Diz que o que é meu, é meu. O acordo original era fraco, admitiu Arturo. Mas lembra-se de 6 meses atrás, quando você teve um problema de liquidez, uma dívida de jogo de R$100 mil com um agiota? Lúcia, achou dinheiro de uma herança de uma tia distante para te salvar. Ela te deu o dinheiro e, em troca, pediu que assinasse um documento simples. Uma formalidade você chamou. Nem leu, só queria o dinheiro para não ter as pernas quebradas. Juliano olhou o documento, viu sua assinatura. Cláusula 4, seção B, recitou Arturo. Em caso de infidelidade comprovada pelo marido, todos os ativos matrimoniais, incluindo economias pessoais, contas de aposentadoria e futuras opções de ações, serão confiscados em favor da esposa como danos por angústia emocional. Arturo tirou um segundo pacote, fotos em alta resolução de Juliano e Valéria, em diversos locais e até na limusine. Temos as provas, Juliano. O contrato foi ativado. Sua conta pessoal foi esvaziada há 1 hora. Você tem um patrimônio líquido de 0. Juliano deixou os papéis caírem na lama. 0. Na verdade, refletiu Arturo, menos que 0. A Receita Federal foi notificada sobre os rendimentos não declarados dos seus desvios. Você deve ao Estado aproximadamente R$500 mil em impostos e multas. Terá o salário penhorado pelo resto da vida. Valéria soltou um soluço. Olhou para Juliano com ódio puro. Você é um perdedor falido, sibilou ela, começando a mancar em direção à avenida. Valéria, gritou Juliano. Espera, podemos resolver isso. Podemos ficar no seu apartamento nos jardins por uns dias? Valéria parou. Meu apartamento, Juliano? O contrato de aluguel está no seu nome. A empresa pagava. Se você foi demitido e as contas congeladas, o aviso de despejo já deve estar na porta. Mas para onde vamos? Nós! Valéria soltou uma gargalhada cruel. Não existe nós. Eu estava com você porque ia ser CEO. Pelas joias, pelas viagens. Mas você é só um homenzinho patético que perdeu o jogo para a esposa ratinha. Ela levantou a mão e um táxi parou. Não me ligue. Se ligar, direi à polícia que você me obrigou a desviar o dinheiro. Testemunharei contra você tão rápido que sua cabeça vai girar. Valéria, eu te amo. Eu queria o seu limite de crédito, respondeu ela friamente. E ele acabou de expirar. Fechou a porta do táxi e sumiu na noite. Juliano ficou sozinho na chuva. Tremia violentamente, sem casaco, sem carro, sem casa, sem dinheiro, sem amante. Arturo pigarreou. Ela está olhando? Sussurrou Juliano para o hotel. Está, da suíte presidencial. Diga que sinto muito, soltou Juliano chorando. Farei o que ela quiser. Só não me deixe na rua, não tenho para onde ir. A senhora Torres antecipou isso, disse Arturo, tirando um papel úmido do bolso. Era uma passagem aérea. Ela oferece uma opção, uma espécie de misericórdia. Juliano pegou o bilhete. Destino, Pará. Uma mina de minério de ferro. A Vance Global possui uma subsidiária lá.
explicou Arturo. Suministros Norte, uma instalação remota e isolada. Precisam de um coordenador de logística de estoque. Envolve carregar peso, longas horas e calor insuportável. Mas vem com um alojamento e 3 refeições por dia. Ela quer que eu seja um peão, arquejou Juliano. Sou formado na USP, sou um executivo. Você é um criminoso que enfrenta 20 anos de prisão, corrigiu Arturo. O trato é este. Há um carro na esquina para te levar ao aeroporto. O voo sai em 3 horas. Se você embarcar, Lúcia instruirá os advogados a pausarem a investigação fiscal. Ela absorverá a dívida que você deve à empresa. Você viverá na obscuridade pagando por seus pecados no calor. Mas se ainda estiver em São Paulo ao nascer do sol, Sir Alastair soltará os cães. A polícia estará na sua porta para o café da manhã. Você morrerá numa cela. Arturo soltou o guarda-chuva que rolou até os pés de Juliano. Pegue o guarda-chuva, Juliano. Vai precisar dele para onde vai? Arturo deu meia volta e entrou no hotel. Juliano ficou paralisado. Olhou para o brilho do hall do hotel e depois para a rua escura. Percebeu que Lúcia não o havia apenas derrotado, ela o havia apagado. Em São Paulo era um criminoso. Na mina não seria ninguém, mas um ninguém era melhor que um prisioneiro. Juliano Torres pegou o guarda-chuva e caminhou em direção ao sedã preto que o levaria para o inferno. Haviam-se passado 6 meses desde a gala no Rosewood. O escândalo fora o assunto de São Paulo por semanas, mas o ruído sumira, restando apenas a verdade. E a verdade era que Lúcia Vance não se escondia mais. O sol da manhã entrava no escritório do 45º andar da Sterling & Co. O espaço, antes um santuário para o ego de Juliano, fora transformado. Era luminoso, com móveis claros e orquídeas frescas. Lúcia estava atrás da mesa de vidro, vestindo um terno branco sob medida. O porte tímido sumira, substituído pela graça de quem é dona do prédio. Bateram à porta. Entre, disse Lúcia. Arturo entrou. A sentença definitiva de divórcio, senhora. O juiz assinou hoje. Oficialmente livre. Lúcia pegou o documento. E o Juliano? Está se adaptando, disse Arturo com um sorriso seco. Informam que o Sr. Torres foi nomeado funcionário do mês. Parece que é eficiente empilhando caixas sob o sol de 40 graus. Perdeu 10 quilos e o cabelo está caindo rápido. E a Valéria? Tentou processar a senhora, mas como está na lista negra de todas as agências, os advogados a deixaram. Atualmente trabalha como garçonete num restaurante de beira de estrada. O karma foi minucioso. Lúcia assentiu, sem alegria pela miséria deles, apenas sentindo que o capítulo estava encerrado. Sir Alastair está aqui. Alastair Vance entrou imponente. Você se parece com seu pai, disse Alastair. Ele teria pavor de você. Lúcia sorriu, beijando-lhe a face. Aprendendo com os melhores, tio. A diretoria aprovou a iniciativa. Vamos transformar a mansão do Jardim Europa num refúgio para mulheres vítimas de abuso financeiro. Queria dar um novo propósito àquele monumento de miséria. Nenhuma mulher deveria ficar num casamento sem amor por não ter dinheiro para um sanduíche. De acordo, disse Alastair. Agora, chega de negócios. Você tem um almoço? Não vejo nada na agenda. Eu adicionei. Adriano Blackwood, CEO da Blackwood Tech, quer uma parceria e pediu para conhecer a mulher que colocou Juliano Torres de joelhos. Ele te espera no Terraço Itália. Lúcia gelou. O restaurante onde fora humilhada. Por que lá? Perguntou baixo. Porque, disse Alastair, você precisa entrar naquela sala não como a esposa ignorada, mas como a mulher que é dona da mesa. Reescreva a lembrança. O maître, o mesmo que a olhara com pena 6 meses atrás, quase tropeçou ao vê-la.
Senhorita Vance! Exclamou curvando-se. Bem-vinda de volta. Reservamos o camarote privado. Lúcia caminhou pelo salão. As cabeças viraram, os sussurros eram de reverência. Chegou à mesa onde estivera sozinha. Havia um homem lá. Adriano Blackwood levantou-se imediatamente. Era alto, moreno, com olhos gentis. Olhou apenas para ela. Lúcia Vance, disse ele estendendo a mão. É uma honra. Ouvi dizer que é a negociadora mais dura de São Paulo. Lúcia apertou a mão dele, firme. Tenho meus momentos, Sr. Blackwood. Por favor, Adriano. Tomei a liberdade de pedir para nós. Espero que não se importe. O menu degustação do chefe. Nada de massa com trufas. Ele piscou. E já paguei a conta antecipadamente para podermos apenas conversar. Lúcia surpreendeu-se. Já pagou? Disseram que você valoriza a independência, disse Adriano suavemente. Mas todo mundo merece um convite às vezes. Além disso, queria que soubesse que não estou aqui pela sua herança. Li sua proposta sobre a iniciativa de água limpa e foi brilhante. Lucia olhou para o pulso. Ainda usava o Patek Philippe desgastado. Adriano notou. Heffer 1518. Peça linda. Conta uma história. Conta uma história de sobrevivência, disse Lúcia. Pois bem, Adriano ergueu a taça. Um brinde ao próximo capítulo, por sobreviver e por prosperar. Lúcia pegou a taça. O fantasma de Juliano sumira. O gelo dos últimos 3 anos derretera. Estava sentada na melhor mesa de São Paulo diante de um homem que a via de verdade. Ao próximo capítulo, sussurrou ela. Lá fora, a chuva lavava a sujeira da cidade. Mas dentro, Lúcia Vance estava segura, aquecida e pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente feliz. A rainha não apenas sobrevivera ao jogo, ela o vencera. Comente justiça. Se você gostou do fim de Juliano, acha que o degredo na mina foi suficiente ou ele deveria ter ido para a cadeia?